nessa edição da TV Espaço Homem. Nós estamos muito contentes porque vamos entrevistar um advogado bem jovem, mas tão experiente já na capacidade profissional quanto na formação acadêmica. Ele surpreende, viu, gente? Hoje a nossa entrevista com o advogado Tiago Aben Attar. Ele veio falar para nós sobre essa situação atual, aí tantas coisas inusitadas, e principalmente essas coisas assim que estão ouvindo, se lê noticiário, se lê não sei o que mais, em televisão, né? As dificuldades das relações de amizade, as áreas familiares, as áreas profissionais estão sendo afetadas. Me parece que as pessoas estão muito assim agitadas demais, estressadas demais, querendo mostrar poder demais também, tentar um pouco crime de ódio, como se fala, né? Tentar anular a outra pessoa, essa que é importante, que, olha, te mete comigo, vai ver o que eu vou fazer. Tá meio assim, tipo de arruaça, né? Não sei por que está acontecendo esse estilo atualmente, né? Então as pessoas estão perdendo de conviver bem umas com as outras, de construírem bons negócios conjuntamente. Principalmente estão perdendo de mostrar assim que são pessoas com controle emocional, que são pessoas que conseguem desenvolver amizade umas com as outras, perdoar, aceitar, treinar, tentar de novo, né? Então, infelizmente, nós estamos num momento muito triste, eu acho, assim, do país, que as pessoas estão muito estressadas, tanto homens quanto mulheres, né? A gente nos noticiários, as mulheres também agressivas. Então, estamos num momento muito triste da população, né? E nós queremos agora conversar com ele, que é um importante criminalista, embora jovem, muito bem apresentado, que veio para nós, né? E acho que nós vamos aprender bastante com ele hoje, nessas questões também, né, dos relacionamentos, até onde a gente está fazendo um terrorzinho psicológico, até onde a gente está sendo um pouquinho malcriadinho, mas na verdade a gente está cometendo um crime, né, que a gente pode ter que pagar uma indenização aí depois por causa dos abusos, não é, doutor? Então vamos lá, olha, nós queremos os seus cumprimentos para as nossas e os nossos internautas, né, que vão gostar muito da sua entrevista, e assim nós vamos dar a oportunidade de senhor contar aí das suas áreas, das suas especializações. Muito obrigada, viu, doutor? É uma honra tê-lo assim tão jovem, tão bem informado e dando essa oportunidade para nós. Fica aí seus cumprimentos. A honra é toda minha, dona Elizabeth, por ter feito esse convite a mim. Eu que lhe agradeço. Agradeço a oportunidade da audiência que a senhora vem conquistando ao longo do tempo. Eu posso mostrar um pouco da advocacia criminal, bem como do direito penal e processo penal. Atualmente o senhor já está numa formação de especialização, não é? Em outras universidades. Quer falar um pouco também da sua especialização? Eu estou fazendo mestrado pela Universidade Europeia do Atlântico, que fica situado em Santander, na Espanha. Iniciei o mestrado após a finalização, em 2020, da pós-graduação em Direito Penal e Criminologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu pretendo o mestrado, na verdade, eu optei pelo mestrado em Criminalística, porque hoje em dia, com o avanço tecnológico, com a globalização, com o avançar das relações interpessoais, a criminalística, o estudo da criminalística se mostra um método especial, um método relevante para o deslinde do caso. Antigamente, na Idade Média, se acreditava que a confissão era a rainha das provas. Quando a pessoa confessava, independentemente se era sob tortura ou não, se tinha como verdadeiro. Por quê? Naquela época não tinha avanços científicos e tecnológicos
para desvendar o crime. Então, o mais fraco sempre cedia ao poder do Estado para que confessasse algo que fez, bem como dissesse algo que não fez. Hoje em dia, a criminalística, ela vem também para sanar isso, como também para dar uma economia e mais segurança na clarividência do caso. Por exemplo, antigamente não tinha exame de DNA, hoje em dia tem. O exame de DNA se mostra primordial para desvendar alguns casos, alguns crimes de sangue. Também crimes contra a dignidade sexual que não são considerados de sangue, mas também o DNA se mostra primordial para isso. A criminalística abrange várias provas científicas, vamos dizer assim, técnico-científicas, para que se possa esclarecer o que de fato está acontecendo. Então, o caso não ficaria à mercê somente de testemunhas, de potenciais vítimas e potenciais criminosos, que no caso seriam réus, investigados, acusados. Certo. O que eu achei interessante no seu currículo é que o senhor faz citação que o senhor é membro do Núcleo de Estudos Avançados de Ciências Criminais. Pode descrever um pouco do que é esta instituição onde o senhor está aí participando também? A instituição é da LAJUPA, que é a Liga Jurídica do Estado do Pará. É a maior liga jurídica do Estado do Pará, na seara do direito. E eu acredito que foi em 2019, eu fiquei coordenador do grupo de estudos avançados de ciências criminais. Com o passar do tempo, houveram vários outros compromissos, eu não consegui conciliar. Então, eu tive que abdicar da minha função perante a LAJU, a função que eu honrei no tempo que eu estava exercendo, de coordenador do grupo, e neste grupo a gente aprendia temas específicos. O que diferenciava da faculdade? A faculdade, hoje em dia, ela ensina por alto, colocando uma linguagem coloquial, ela ensina por alto o direito penal e o direito processual penal. Ela fala sobre crimes em espécie, fala cada crime em espécie, fala a teoria do delito, fala sobre o direito penal intertemporal, interespacial, bem como direito processual, intertemporal, interespacial. A questão é a seguinte, que pelo tempo que para cumprir a grade curricular, os professores não conseguiam examinar de uma forma aprofundada, de uma forma espessura e densidade, toda a matéria. Então, os alunos saíram de lá sem dominar o assunto. Muitas pessoas não passavam na prova da OAB, e isso já era esperado, porque a faculdade, hoje em dia, não é mais como aquelas faculdades do século 90, ou dos anos 90, aquelas faculdades em que os professores tinham, eu digo isso não generalizando, não dizendo que são todos assim, mas tem se tornado assim, a faculdade tem se tornado um meio forte de comercializar, e por isso eles têm deixado cair a qualidade, têm deixado se deteriorar. A LAJUPA vem para suprir isso, porque a gente estuda de uma forma aprofundada bem específicos. Por exemplo, direito penal mínimo. Numa faculdade, você aprende isso em uma aula, ou então de uma aula. Na LAJUPA, a gente passa umas 3 reuniões discutindo sobre isso, lendo livros que tratam sobre isso, artigos que tratam sobre isso, então a gente sai dominando a noção.
infelizmente, acontece com vários profissionais do direito. Então, doutor, eu compreendi a grande importância dessa entidade. De alguma forma, concordamos com o senhor que, infelizmente, né, não dá tempo das pessoas saírem bem informadas, com estágios apropriados, né? Enfim, o volume é tão grande que, como se diz, aumenta a quantidade e diminui a qualidade, né? Então, infelizmente, está ocorrendo isso mesmo, o senhor tem razão. Agora, a sua área de criminal, pode me informar assim quais são os principais atendimentos no seu escritório? Por exemplo, assédio moral, assédio sexual, crimes de ódio contra homens, mulheres, crianças, LGBTQI+. Tem pessoas assim, que é tão engraçado, eu não posso olhar para tal pessoa, já notou isso? Ah, mas deixa que venha aqui que eu vou fazer e tal. Quer dizer, está sempre ameaçando a criatura, às vezes nem passaram por perto, nunca falaram, né? Mas tem umas pessoas que têm um ódio concentrado dentro de si, não sei se isso é alguém que está mais já no campo da psicopatia, da sociopatia, sei lá, mas é tanta violência que está se percebendo ultimamente, a atitude irônica, o ódio, né? Dizem que agora é muito crime de ódio, né? Então, o que, que é exatamente isso que está acontecendo? Acho que nunca se teve tanta sociedade tão, tão agressiva, né? Qualquer coisa está todo mundo cercando todo mundo. É uma coisa assim, não sei se os equipamentos da internet, do mundo digital, estão facilitando escutar olha não sei o que, faz não sei o que mais, sabe? A privacidade parece que está desaparecendo e algumas pessoas agora se acham donas, né? Aqui é o meu território, mais ou menos aquelas coisas assim de passado, né? Aqui quem manda sou eu. Não está uma coisa meio estranha, não, doutor? O que está acontecendo? O que a gente pode pensar disso? Há crimes em torno dessas situações também? O que o senhor pode nos orientar? Quanto ao crime de ódio, de fato, este crime não existe. Analisando sob uma perspectiva formal. Por quê? A nossa legislação, isso analisando sob uma perspectiva formal. Eu vou chegar onde eu quero para mostrar o porquê eu disse sobre essa perspectiva. No direito brasileiro, só há crime se houver uma lei definindo o que é crime, qual fato é penalmente reprovável perante a sociedade. E caso alguém cumpra aquele fato em espessura e indicidade, na íntegra, ou pelo menos uma parte, há uma correspondente pena que se dirá sobre o infrator. No Código Penal brasileiro, bem como nas legislações esparsas, não há um crime de ódio. Não há um tipo penal, um artigo que defina o que seria isso. E se houvesse, seria declarado inconstitucional. Por quê? O direito penal, ele não é um direito para controlar a moral das pessoas. Ódio, que é interno, é um sentimento que convive dentro da pessoa. Claro que o ódio pode ser uma válvula para uma conduta reprovável, alguma conduta que afete a sociedade, e aí sim terá relevância penal. Vamos colocar no outro sentido. Os crimes têm 4 fases, que é chamado intercrime. É a fase da cogitação, da preparação, da execução e da consumação. Vamos pegar um crime de sangue, um crime que é popularmente conhecido e que eu acho que foi um dos primeiros crimes a existir na humanidade, o crime de homicídio. Ora, primeira fase da cogitação, pensei em matar alguém.
Preparação. Eu vou atrás de alguém para comprar uma arma, eu vou preparar um ambiente aqui para quando a pessoa chegar, a outra não ter testemunhas, não haver testemunhas, atestarem o fato, atestarem a autoria, atestarem a materialidade. Eu vou comprar munição com outras pessoas, vou raspar a numeração da arma de fogo, do instrumento que eu usaria, para que eu não seja identificado caso alguma coisa dê errado. Isto tudo está marcado em preparação. Execução é quando eu estou a caminho da minha vítima em potencial, aperto o gatilho, coloco a bala e aperto o gatilho. Essa é da execução. E consumação é quando o disparo ou os disparos, por si só, levam a pessoa a óbito. Direito penal dela as condutas da execução e da consumação. Da preparação e da cogitação, que são as duas primeiras fases, são penalmente irrelevantes. Por quê? Qual é a finalidade do direito penal? O direito penal é fazer com que a sociedade saiba conviver. Na verdade, fazer com que a sociedade continue a existir harmônica entre os membros, pela convivência dos membros. Ou seja, a senhora pensar e matar alguém, somente pensar, afeta a sociedade? Não, não afeta. Isso é uma questão exclusivamente moral. Aí, assim, isso aí descampa para o campo da religião, para o campo dos tratos de convivência social, para o campo social. Agora, porque não afeta, independentemente se a pessoa tem um pensamento certo ou errado. Agora, quando ela pega aquele pensamento ruim, concretiza, afetando terceiros, e por isso afetaria a sociedade, entraria para controlar, para reprimir e para prevenir, porque o direito penal tem isso. Ou seja, crime de ódio em si não existe, sob uma perspectiva formal. Agora, a coloca também perspectivas substanciais, que poderia estar incluído o crime de ódio. O crime de ódio é crião para macular a sociedade. Então, sob uma perspectiva substancial, é discutível. Mas a nossa legislação brasileira, infelizmente, ainda não há. Então, doutor, foi muito interessante essa sua explicação, porque é tão comum hoje se falar em crime de ódio, não sei o quê, né? E realmente é aquilo que a gente estava comentando, as pessoas estão muito estressadas umas com as outras, impacientes, né? Não se sabe bem por quê, né? Então, achei interessante quando o senhor disse que é a preparação, né? Porque também a pessoa fica lá tão irritada com alguém, alguma coisa, e começa a conjecturar, vamos dizer assim, né? Alguma coisa contra aquela pessoa também, né? Não sei. Há uma pena, todos nós já estaríamos presos. Mas é interessante essa observação, que existe uma preparação, vamos supor assim, né? Para a pessoa se tocar um pouco assim, por que eu estou constantemente com essa ideia contra tal pessoa, essa fixação, vamos dizer assim, né? E muitas vezes, como o senhor está dizendo, a pessoa vai ficar com aquela ideia fixa, vai começar a preparar, talvez, né? Eu acho que aí que está a grande barreira e chamar a atenção das pessoas, né? Ficar aquela ideia maligna lá batendo, arquitetando, né? Se chegar aqui, eu vou fazer tal coisa. Bom, aí, coitada da pessoa, vai lá, não tem nada a ver, já leva a condição de ser assassinado aí, por conta, né? Mas é muito interessante, doutor, eu acho que ficou muito compreensivo, assim, para gente que não tem noção, né? Aí, quando é o momento que vai acontecer o crime, mas tem toda uma fase anterior
muito de observação, né? Foi muito legal esse aprendizagem hoje. Então, doutor, nós temos também aqui muito comum, que está toda hora aí nos noticiários, são os crimes contra a dignidade sexual. É interessante que antes a gente recebia muitas informações de homens violentando mulheres, assassinatos e tal, né? E agora, não na mesma proporção, né? Mas as mulheres também estão fazendo grandes danos aos homens, né? Tem algumas que estão perseguindo, estão realmente atingindo, né? Com armas de fogo, com arma branca, com o carro, hein? Tem uma reportagem que a mulher faz de tudo e joga o carro e consegue acabar com o ex-marido, né? Então tem umas coisas muito graves que me parece assim, que até agora se olhava o homem contra a mulher e agora me parece que tem algumas mulheres contra outras mulheres, assim como os homens às vezes ficam inimigos dos outros homens, né? Mas eu acho que o fato mais novo são essas mulheres estarem reagindo contra maridos, enfim, os amantes, os namorados, né? Isso quer dizer o quê? E quanto que está a pena? Como é que é analisado? Isso, a pena vai ser menor para a mulher? Vai ser igual a do homem? Né? Eu acho que tem que entender isso também, né? A pena é igual, eu acho, né? A pena, ela passa por umas 3 fases da dosimetria. Certo. Essas 3 fases, 2 delas são, vamos dizer assim, de caráter pessoal. Uhum. Cada caso vai conseguir determinados requisitos que podem agravar ou reduzir a pena. Certo. A primeira fase, que é aquela da combinação em abstrato daquela margem penal que é estipulada em cada tipo penal, aquela é um pouco mais abrangente, cabe para cada pessoa que incidir naquele tipo. Então, de certa forma, a pena não escolhe gênero, não escolhe raça, não escolhe crença religiosa, não escolhe orientação sexual, em regra. Por quê? Isso eu digo quanto à pessoa que seria condenada. Agora, a pena, ela olha para a pessoa da vítima. E se você atentar contra idosos, a pena é elevada. Quando você tenta contra menores de 14 anos, a pena é elevada, mas nunca olhando para a pessoa do condenado, porque senão descamparíamos para o direito penal do fato, para o direito penal do inimigo, o que seria o retrocesso. O direito penal do inimigo é um direito penal que foi feito para determinadas pessoas, independente se elas cometem ou cometerão crimes. São para aquelas pessoas que geralmente são marginalizadas pela sociedade. Não cabe aqui dizer quais são os tipos, porque variam no tempo e no espaço. Hoje em dia, quais são as pessoas, no nosso Brasil, no Brasil dos dias de hoje, quais são as pessoas marginalizadas? São as pessoas que têm pele escura, são pessoas que não têm uma condição financeira boa. Se tivéssemos direito penal do inimigo, hoje em dia, estas pessoas sofreriam penas altas e, pelo fato de portar estas condições, ainda sofreriam penas, mesmo que dissesse que não teria cometido crime. Direito penal do inimigo é aquela que considera que umas pessoas se colocam numa linguagem mais coloquial. E umas pessoas são santas e sempre serão, e outras não. E aí leva para a corrente determinista. Você nasceu desta forma, vai morrer desta forma. Não. Agora é o direito penal do fato. O direito penal,
ele visa o fato, independentemente se a pessoa é branca, se ela é preta, se ela é rica, se ela é pobre, se ela nasceu de uma casta favorável socialmente ou não, independentemente disso, se ela errou, se ela cometeu aquele crime, ou seja, se ela cometeu aquele fato, vem o direito penal do fato tutelar. Então, a pena, respondendo essa pergunta, a pena, ela tem um caráter pessoal, inclusive tem um princípio chamado princípio da pessoalidade e da personalidade da pena, dos princípios, da pessoalidade e da personalidade. Personalidade que vai para uma pessoa e pessoalidade quer dizer que aquela pena foi construída unicamente para aquela pessoa, como se fosse uma impressão digital. Quantos crimes? Então, ultrapassados este momento de que, independentemente se a pessoa é homem ou mulher em crimes contra a dignidade sexual, deve-se avaliar o caso, a gravidade do caso, para mensurar a pena que será imposta. Os crimes contra a dignidade sexual têm acontecido muito. Infelizmente, a maioria das pessoas que vem cometendo esses crimes, como já é tradicional, são as pessoas do sexo masculino. Biologicamente falando, e isso há vários estudos indicando isso, biologicamente o homem ele tem mais dificuldade para se controlar sexualmente do que a mulher. Então, o que faz a gente se controlar? É a educação, o que muitas pessoas não têm. Infelizmente, pela falta de educação, por algum outro problema psicológico e ou emocional, acabam cometendo estes crimes. Corroborado por nossa sociedade ser machista. Então, tinha na época, a senhora sabe, na época, antes do Brasil ser república, quando ele era império, as mulheres eram vistas como objeto. E para sair de uma tradição, leva algum tempo. Não é de um dia para o outro. Não é da água para o vinho. E não há uma campanha de conscientização para que tomemos um outro rumo. Então qual é o resultado? Muitos crimes contra a dignidade sexual. Estes crimes contra a dignidade sexual, há um ponto desfavorável nesta temática e olhando sobre a perspectiva processualística. Porque são crimes que, em regra, são cometidos à clandestinidade. Quando um homem estupra uma mulher, ou quando ele assedia, ou quando ele importuna sexualmente uma mulher, alguns exemplos, geralmente só está ele e ela. Não há câmeras de segurança, não há testemunhas, dependendo das circunstâncias que orbitam o fato, não há como colher prova pericial no sentido de coletar exame de DNA. Então, a palavra da mulher nestes casos assume especial relevância. Ou seja, quando ela diz algo, se for coerente e coeso, pode levar à condenação do rapaz. Porque de outra sorte, se não levasse, praticamente todos os crimes contra a dignidade sexual estariam impunes dos atores. Mas temos que balancear isso. Todos os crimes, praticamente todos os crimes são cometidos a clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, deve tomar cuidado com a palavra da vítima, por quê? Porque nem sempre ela pode estar falando a verdade. E nem ela pode ter distúrbios psicológicos que
a ela retratar uma ilusão. Uhum. Cara, de outra sorte, se a palavra da vítima não tiver especial relevância, todas as pessoas estariam impunes. Então tem que ter um nível, algo para nivelar. Porque muitas mulheres, e isso eu digo por experiência própria, para se vingar por conta de um término, descobriu que o cara a importunou. E isso naturalmente leva a imposições de medidas protetivas e também a condenações criminais. Agora, a jurisprudência ela diz uma coisa muito importante que, infelizmente, a justiça brasileira tem desapontado, tem desrespeitado. Ela tem uma relevância, como eu falei, mas não absoluta, porque ela tem que estar em consonância com outros elementos de prova. Isso quer dizer o quê? mas só vítima no local do crime só teve a vítima para provar o fato criminoso. Ok, mas a palavra da vítima pode passar pelo crivo de uma avaliação psicológica e psiquiátrica. E a partir da confecção desses laudos, das confecções desses laudos, constitui-se outros meios de prova. A vítima diz uma coisa, o psiquiatra diz outra, ou diz igual conteúdo que a vítima emitira. Laudo psiquiátrico também. Então, há sempre a possibilidade de formar outros meios de prova. Agora, o que tem acontecido na realidade brasileira? Se baseiam unicamente na palavra da vítima para condenar. Isso é totalmente errado aos olhos jurídicos. Por quê? Porque quando você tem só uma prova, não leva ao juízo de certeza. E para se condenar, é necessário um juízo de certeza. Por um princípio, em virtude de um princípio que é conhecido no seio popular, que é o princípio indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, a contrário senso, na certeza, você condena. Com uma prova, não há certeza. Dependendo da prova, né? Mas vamos lá. Muito legal a sua colocação, né? Então, nós estamos com um pouco de problemas nas transmissões, assim, eu estou muito longe, né? Mas estamos tentando o melhor possível. Bom, recentemente aí, além de várias outras leis que estão sendo aprovadas, e aqui nosso abraço aí aos senadores, né, e às câmaras federais, as mulheres aí estão muito ativistas e defendendo realmente, né, a organização das leis, né, não adianta instalar o projeto e ficar lá fazendo aniversário, bodas de ouro, né, então realmente estão cuidando bastante. E aqui nosso abraço, nosso agradecimento, né, por esse controle, esse cuidado que está se tendo agora com as mulheres, né, acelerando, inclusive, esse material de punição, de organização, né, porque também estava tudo confuso, não tinha muita explicação sobre as leis, né, e agora tem. Agora, recentemente também, é bom que também os homens e as mulheres saibam, porque as mulheres também assistem, não penso que não, viu? A tipificação do crime de violência psicológica contra a mulher. E é muito interessante, né? Porque não é só a mulher, não é? Nós também temos os crimes psicológicos contra homens, contra idosos, contra crianças, contra deficientes, né? Enfim, lamentavelmente, a violação psicológica ela é muito mais grave, mais contínua do que a gente possa imaginar, né? Às vezes a pessoa quer tá com preguiça, vamos supor, de fazer alguma coisa. Tá? Aí é mais fácil pegar e agredir a outra pessoa, vamos supor assim, a honra, a moral, o bom costume, seja o que for, tirar, vamos supor assim, tá fazendo as coisas muito certo, tá aparecendo muito, vou tirar o brilho da história, vai lá e diz uma coisa horrível para a pessoa, né? Aí vai
fica assim, pô, será que eu tô assim? Será que eu tô errando? Será que eu tô... Porque falou, já vai querer chorar, já vai se entristecer, já vem todas aquelas coisas, né, de menos-valia, né, a pessoa fica se avaliando menos, e tudo muito grave, né, porque às vezes com uma palavra tira a alegria de uma criança de viver, de um jovem, a expectativa de um idoso estar querendo reconstruir, né, a vida, enfim. E isso está muito, muito comum. Eu acho que todos os crimes que aconteciam, ninguém olhava esse aspecto. Muito assim também, tipo, colocar pecha, né? A mulher que provocou, a mulher que não fez. Assim, a mulher não fez a coisa dentro de casa, a mulher que não cuidou do filho, a mulher que não fez a comida certa, sabe? Que tem muita coisa assim que vai se jogando para cima da mulher, assim, continuadamente, né? E, por exemplo, o senhor falando, né? Mas vai fazer um boletim de ocorrência, muitas vezes a gente é colocada de uma forma muito ostensiva, como se a gente estivesse lá querendo aparecer, perder tempo, tomar o tempo dos outros, entende? Ah, você fica sempre se queixando, você não sei o quê. E digo-lhe mais, viu? Isso não são autoridades apenas masculinas, tem as femininas que fazem isso também. Então, eu defendo que tenha que ter, sim, sempre os plantonistas da área de perícia psicológica, porque é mais fácil alguém começa assim, desqualificar a vítima e encerrar o caso ali, né? Às vezes a vítima não tem poder econômico e a outra parte tem também, né? Infelizmente, nós estamos numa situação que não tem tanta gente correta assim, né? Eu acho que não adianta querer a gente vamos fazer de conta que está tudo bem, não é assim, né? E como o senhor está falando, quer dizer, eu mesmo já passei situações, e eu com outras amigas vimos fazer boletim de ocorrência, e foi uma situação vexaminosa para nós, entende? Porque você chega, está com a prova na mão, o cara não quer nem olhar. Eu já tinha audiência, o camarada pegou a prova, jogou dentro da... Cara, camarada, não, né? O diretor do departamento lá, né? Abriu a gaveta, arrancou a prova de nossa mão, botou na gaveta, chutou, ficou de pé e nos mandou embora. Quer dizer, não é assim que é tudo tão fácil. As mulheres também sofrem violências das autoridades, o abuso de poder é mais fácil fazer contra a mulher, entende? Assustar, amedrontar é muito mais fácil uma mulher. Perseguir os filhos dela é mais fácil para assustar uma mulher, né? Então tem uma série de coisas continuadas, muitas vezes, né? Que talvez um perito, aí eu concordo com o senhor, né? E acho que tem que ter perícias de plantão, que sejam ligadas à defensoria pública, muitas vezes, no sentido de observar a vítima, né? Porque para que uma pessoa vai sair de casa para ficar dizendo aquilo lá, né? Dá para perceber a emoção da pessoa, dá para ver que está atemorizada, né? Agora, eu acho que não sei como eles vão instalar isso, né? Se vai ficar apenas que seu advogado vai dizer que sofreu o abalo psicológico, entendeu? Se ele vai levar a prova junto de uma perícia, testemunhas, né? Não sei como os advogados vão conseguir mostrar isso, né? E quando ela chega na delegacia assustada, né? Aqui não resolve o que, vai para casa que não sei o que mais. Mas, gente, isso acontece. E outras vezes que a gente foi fazer denúncia, porque iam nas digamos assim, salões de beleza, casas de estética de mulheres, e mandavam fechar com violência as portas, porque não sei o quê. Elas estavam habilitadas, tinham as licenças, mas sabe aquela coisa de concorrência desleal? E isso tem muito, né? Um dia eu estava conversando com o senador Paulo Paim sobre isso, e disse assim, atrás disso tem muitas milícias. Veja que situação a gente escutar isso, né? Mas por que fazem? Fazem para impedir de que a mulher vá com o negócio dela para frente, que ela fature, que ela tenha mais cliente, entendeu? A questão, ela vai falar com o tal fulano, sai na frente, vai lá e impede, telefona, corta, sabe? Então, aqui nós temos casos, né, em cidades maiores, é, de bloqueios em telefone, celular, de escutas clandestinas e transmissões clandestinas, né? Tem uma série de coisas hoje que está aí a prova dos crimes cibernéticos, né? Temos aí uma procuradora federal, que é a Neide Fonseca, fazendo todo um trabalho de proteção às jornalistas com a FBI, com o Ministério Federal, com a Polícia Federal. Por quê?
porque as mulheres jornalistas estão sendo muito vítimas de crimes cibernéticos, né? Como que uma mulher vai se defender de um crime cibernético? Pensa bem. Aí chega uma delegacia, alguém vai respeitar? Vai pensar que ela está contando uma lorota, né? Agora tem que ter a investigação já mais especializada, como estão fazendo. Então, doutor, eu acho assim, o abalo psicológico não é só o criminoso que faz. As instituições públicas também fazem muitas coisas de abuso de poder, incluindo o psicológico. Eu sei que é horrível falar isso, mas a gente tem provas e testemunhas, né? Então, como é que vai se calcular esse abalo psicológico nas mulheres? Vai ser sempre assim, se é um lance da família, se é um amigo, se é um namorado, ou as instituições públicas vão estar incluídas nisso, né? É estranho esse tipo de comportamento de uma mulher fazer uma queixa e não ser respeitada. A violência psicológica, ela é uma das violências que estão previstas na legislação da Maria da Penha, ao cunhado de Maria da Penha. A violência psicológica, como o próprio nome induz, é provado principalmente por laudo psicológico e psiquiátrico. O fato da vítima dizer na frente de um juízo, dizer na frente de uma autoridade policial, de que o seu companheiro, de que seu marido lhe acusa de algo que não fez, e acaba acreditando que ela tivesse feito. Ela diz que pode ter amigos. Não pode ter amigos porque o companheiro não deixa, porque o marido não deixa. São questões que muitas das pessoas sofrem. Não quer dizer que seja uma violência psicológica. Vamos descampar para a área civil. Pode ser considerado, e aí eu estou dizendo sob uma perspectiva abstrata, sem avaliar cada aspecto. Pode ser considerado um mero aborrecimento. Na sociedade, por vivermos em sociedade, nós vamos nos estressar com nossos semelhantes. Nós vamos acusar nossos semelhantes ainda que estejamos errados. Nós vamos dizer que o nosso semelhante errou com a gente, que errou a segunda vez, que errou a terceira vez, porque nós somos seres humanos, somos passíveis de erros. Quanto mais um seio familiar, um seio amoroso, companheiro e companheira, entre marido e mulher, em que há brigas, então é natural um ficar com o outro. Em todos estes casos, haverão violências psicológicas? Certamente que não. Violência psicológica. Há uma intenção do agente de prejudicar a psique de sua vítima, a ponto de dominá-la. Quando você diz que você está certo e a outra pessoa está errada, mas com a intenção de fazer aquela pessoa se sentir mal, é violência psicológica. Agora, quando você diz que você está certo e a outra pessoa está errada, porque você quer que aquela pessoa mude, ou porque você tem aquele orgulho de ser humano e dizer eu estou certo, isto não é violência psicológica, porque pressupõe dolo direto. Dolo direto, intenção de machucar a vítima psicologicamente. Não cabe nem dolo eventual, que é quando você assume o risco. Como os 4 réus da Boate Kiss foram condenados por dolo eventual, quando você assume o risco de produzir o resultado. Uhum. É algo que você consegue esmiuçar dentro de um ambiente, dentro de uma clínica psicológica. Uhum.
A psicóloga, além para quê? A psicóloga, além de atestar que a paciente sofre problemas psicológicos, além disso, atestar que foi provocado por uma terceira pessoa intencionalmente. A violência psicológica. Bom, doutora, decididamente a gente teve uma aula com o senhor hoje, né? Foi um grande aprendizado. E é interessante, porque são leis novas, não é? E mexem com o escopo de interesses das mulheres e os homens estão envolvidos, né? Nesse conflito, quer inocentes, quer realmente culpados, a gente não está aqui procurando isso, né? A minha grande preocupação sempre é que as pessoas não esqueçam a Constituição, né? Eu acho que nós temos uma regra tão limpa, clara, nítida para a gente conviver bem na sociedade, é todo mundo respeitar o preâmbulo da Constituição, né? Começando que esta ratifica todos os direitos humanos. Se a pessoa não sabe o que é, poxa vida, com esse mundo digital, procura lá os direitos básicos de direitos humanos, né? De cada pessoa. E às vezes o pessoal quer respeitar o direito do cachorrinho, do gatinho, e não sei o quê, entendeu? E o ser humano está sendo tratado como um monstro. Não tem prova nenhuma, está querendo rir, está querendo zoar, está com inveja, está com dor de cotovelo e começa a perseguir, né? Então aí bota nome de título de crime para lá, de crime para cá, pena do não sei o quê, né? Mas na verdade, essa pessoa não está sendo cidadã. O cidadão, a cidadã, né, com rico, pobre, com cargo ou sem cargo, poder ou sem poder, ele teria que andar com a Constituição, pelo menos o preâmbulo, né, no bolso e pelo menos os 10 primeiros tópicos aí dos direitos humanos né, na questão da cidadania, para ele respeitar. Né? Então, o que eu vejo muitas coisas assim, desculpe o que eu vou lhe dizer, mas nós estamos diante de uma situação meio animalesca das pessoas. E às vezes os animais não são tão cruéis. Né? Então, se busca, não, que tem que discutir que o poder, que o direito. Gente, ninguém tem o poder e o direito de ferir a Constituição. Feriu? Quem feriu? Começou dali quem que perdeu o direito, no meu modo de entender, tá? Feriu os direitos humanos? Quem feriu? Tá, então você é o culpado, acabou, entende? Ah, porque não sei o que, não. Sabe, é como eu li e relatei há pouco, que não tem nada a ver aqui, depois não vai estar incluso, né? Mas é o tipo da coisa assim, é o abuso de poder econômico, político, partidário, social, o carteiraço, né, que tem muito hoje a ver, né, a minha carteira de não sei o quê, entendeu? Então, nós estamos diante do que de novo? O abuso de poder, né, o desrespeito que todos são iguais perante a lei, e assim vai, né? Eu gostei muito, aprendi muito com o senhor, você foi bastante metódico, aí foi uma aula, sem dúvida, e muito, muito gratificada mesmo pela sua participação. Causa admiração o senhor tão jovem, né? Tão jovem, com toda a sua especialização, seu currículo, as oportunidades acadêmicas que o senhor está encontrando, o seu trabalho jurídico-social que o senhor está fazendo, né? Então, a minha gratidão é muito grande. Acredito que foi uma experiência para que os homens, né, no Espaço Homem, assistam você como jovem e como o Brasil precisa de jovens que sejam defensores, né, do que é o direito, do que é o correto, do que está na lei, né, defensor dos mais frágeis. Se tivéssemos muitos destes, não estaríamos na situação que nós estamos no país agora, né? Então, meus parabéns a você, a sua família que tem você, né, os seus professores que estão junto com você, seus colegas, as oportunidades que estão te dando de liderança, estão todos de parabéns, porque você é merecedor, tá bom? Minha gratidão por você. Acho que o Espaço Homem teve hoje totalmente diferenciado. Nunca tivemos uma pessoa jovem e com esse comportamento seu, né, tão à distância, difícil a tecnologia para nós dois nos comunicarmos hoje, né? Mas Deus abençoou, chegamos até o final. Você fez totalmente bem, bem, bem feitinho. O que a técnica prejudicou apenas, né? Que atrapalhou, mas você foi nota 1000, tá? Muito obrigada. Deixa aí para tuas despedidas também.
aí para o nosso público Espaço Homem, tá bom? Obrigado, dona Elisa. Obrigado por todos os elogios, por toda a condescendência que a senhora teve para com esta pessoa que a voz fala. E, eu agradeço pelo espaço que você deu, reitero isso, agradeço o espaço. Aprendi também com a senhora, em todo esse tempo de diálogo, aprendi também bastante com a senhora. Eu vi o trabalho jornalístico. É difícil que a senhora, para emitir a verdade, para contar as coisas, tudo o que acontece, a senhora paga um preço alto para isso. Isso é muito valoroso na senhora, porque eu continuo vendo que a senhora está firme, mantendo o amor pelo que faz. Isso é muito louvável. Isso, na verdade, não tem preço. E eu que me sinto honrado estar sendo entrevistado pela senhora. Neste pouco tempo eu vi que a senhora é uma legítima jornalista. Obrigada. E eu lhe agradeço por tudo. Mas, enfim, muito obrigada, né? E realmente é difícil porque não há certos apoios necessários, né? Nem políticos, nem financeiros, nem legais, às vezes, né? Mas a gente está aqui realmente numa dupla tentando fazer e trazer o que tem de melhor pelo país. E é muito gratificante trazer você jovem lá acho que é norte do país, né? Que você está, né? E que exemplo de jovem, de homem aí, falando do campo jurídico com sabedoria, né? Eu estou muito grata. Assim, homens, eu acredito que vocês tenham apreciado essa entrevista agora, se mantenham em contato com ele, saibam mais, que com certeza ele vai gostar de estar orientando, né? E assim, nosso agradecimento. Estamos encerrando o ano de 21, né? Vou entrar no ano 22 aí. Então, foi triste esse ano 2021, foi, né, pessoal? Então, nossas tristezas vão ter que ser substituídas pela alegria, né, de um ano novo para a gente construir o todinho, novinho, para a gente pensar o que pode fazer de melhor para tirar essas tristezas, né, que ficaram aqui, procurar trazer um pouco mais de ânimo e alegria e esperança para o nosso povo brasileiro, tá? Um grande abraço a todos, muito obrigada, professor, tá? E até a próxima edição de TV Espaço Homem Online.